em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Eu recebi o convite com muita alegria, não por não ser desconfortante, né? Desconfortável estar aqui, porque é bem desconfortável. Mas eu recebi com muita alegria, né? Porque a gente não deveria precisar disso, mas acaba que quando a gente estuda e se desafia a vir trazer a palavra, o Senhor também ensina, né? Trabalha, trata. Então, quando a pastora até comentou, Jenny, tá difícil, mas eu te escalei. Porque eu estava aqui no congresso de mulheres, no primeiro dia, foi sobre maturidade espiritual. E eu me lembro que lá na tenda, no finalzinho, assim, eu falei assim, eu cheguei triste, estou saindo meio triste. E aí a pastora, uai, Jenny, como assim? Eu falei, pastora, estou meio triste, porque eu estou num processo ali longo, de aprendizado, de mudança, de estresse, por causa da rotina. E aí, no dia seguinte, na EBD, ela estava aqui falando, Caio, Jane, e eu parei ali, eu falei, o que ela está falando meu nome lá em cima, meu Deus? E aí ela estava falando quem é que ia trazer a palavra aqui, né? E eu, amém. Mas eu falo com alegria mesmo, um amém mesmo, que falar da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor é motivo de muita alegria mesmo. Porque o Senhor é misericordioso, né? Não por nós, mas porque o Senhor é misericordioso e Ele quer nos ensinar. E a pastora, relembrando aí, eu cheguei realmente solteira aqui e aprendi tanto com essa igreja, né? Tenho aprendido muito e o Senhor tem me moldado. E hoje nós vamos aprender com a história, né, de Neemias, no capítulo 9. Podem deixar a Bíblia aberta aí no capítulo 9, que nós vamos ler aí os versículos, entre os versículos do capítulo 9. E nós vamos falar sobre uma nação que se arrependeu e que se voltou para o Deus perdoador. Aleluia. Nós vamos conversar, nós vamos falar hoje, ler a palavra do Senhor e meditar sobre o Deus perdoador, o Deus que nos alcançou. E não desfazendo das orações, né? Curva a sua cabeça comigo. Vamos fazer mais um momento de oração por esse momento da palavra, da meditação na palavra do Senhor. Oh Deus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque o Senhor separou esse momento. O Senhor é o Deus que controla tudo. O Senhor é o Deus que controla o respirar, tudo, Pai. Obrigada porque a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é útil para ensinar, para corrigir, para curar. E nós temos esse momento para ouvir a Tua palavra, porque o Senhor nos trouxe e o Senhor nos propiciou a isso. Deus, que não seja pelos estudos, pelos escritos, pelas anotações, mas pela revelação da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos trazer essa noite. Pai, assim eu oro, te agradecendo por essa oportunidade de falar do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neemias, capítulo 9, versículo 1, diz assim, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor e o seu Deus. Em pé, na plataforma, estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni,
Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Azabaneias, Serebias, Odias, Sebanias e Penaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Até aí, por enquanto, nós vamos depois continuar lendo o restante. Mas eu quero começar falando um pouquinho desses primeiros versículos, que mostra como que o povo estava. O povo, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram e jejuaram. Nós estamos neste clamor, né, jejuando, nos abstendo de carne vermelha, tirando o período do dia para jejuar. E aqui o texto fala que eles se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Aqui tinha havido já a reconstrução, e eles, no capítulo 8, eles haviam se reunido para celebrar, para escutar a lei do Senhor, e de fato, quando eles começaram a escutar a lei do Senhor, eles reconheceram como eles estavam, reconheceram que eles haviam desobedecido, pecado, e quando aquele povo começou a chorar, eles foram animados: olha, vamos nos alegrar, nós precisamos celebrar ao Senhor. E aí, no 24º dia, eles se reuniram, jejuaram, e aqui diz que eles vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. E eu comentando com meu esposo, porque quando eu estava estudando, né, procurei no dicionário, falei, pano de saco na cabeça. Tem outras partes na Bíblia que também traz esse retrato, né, de pano de saco, Davi, outros contextos que houve, né, essa ação. E aí eu não tinha encontrado no dicionário, aí eu comentei com meu esposo, eu vou ficar devendo um pouco aqui à igreja, né, esse significado. Mas ele comentou assim, pano de saco era uma veste humilde, né? Então imagina um rei usando um pano de saco. E aí eu falei, faz sentido com o texto, porque aqui quer dar uma expressão, quer dizer de fato que eles se humilharam, que eles estavam reconhecendo e se arrependendo profundamente. Aqui eles estavam se voltando para o Senhor. E a condição do povo não era uma condição assim, eu vou adorar a Deus, eu vou lá no culto, porque está tudo bem na minha vida, eu estou indo lá adorar a Deus. Nós vimos aqui todo o processo que eles estavam passando. No capítulo 1, versículo 3, fala da condição de miséria que eles estavam. E no capítulo 5, fala sobre eles terem dado as filhas por escravos. Então, a gente vê que era um povo que estava com aflições individuais, que estavam com grande miséria. Imagina, né? Um povo que acabou de chegar numa cidade que estava toda destruída, financeiramente, de tudo esse povo estava passando por grande aflição. Mas a principal aflição, naquele momento que eles perceberam era voltar para Deus. Era a principal necessidade deles naquele momento era se voltarem para Deus. Além da reconstrução física, além da reconstrução da cidade, era uma reconstrução com a aliança do Senhor. E eles reconheceram isso diante da meditação, da leitura que eles estavam fazendo, da leitura da lei do Senhor. E aquele povo conseguiu reconhecer que foram pecadores. E aí o texto continua, que é onde nós vamos meditar um pouco, trazendo os sinais, trazendo como que eles estavam reconhecendo a poderosa mão do Senhor, a lei do Senhor. No versículo 6, diz assim, só tu, ó Senhor, fizeste os céus,
E os mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. E ele continua. No 9, né? Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessasse a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. E daqui a pouco a gente continua. Olha quanto Deus fez. E olha, eles estavam se lembrando. Deus, o Senhor nos resgatou, o Senhor teve a poderosa mão. E eu achei muito lindo que no capítulo 1, quando Neemias se levantou para se colocar diante de Deus e trazer uma mudança e iniciar o processo, né, Neemias, iniciar esse processo de ir para fazer a obra do Senhor, na oração dele, no capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Então, Neemias, ele já conhecia as Escrituras e ele sabia: Deus, eu sei, nós pecamos, mas eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor pode nos reconduzir. O Senhor pode nos ajuntar, porque a tua palavra disse isso. E é isso que nós vamos ver aqui, a fidelidade que o Senhor tem com a palavra dele. Justiça e fidelidade de Deus é a nossa esperança. Não é no que eu posso me tornar, no que eu posso fazer, porque eu venho à igreja, faço tudo certo, faço tudo bem, e aí, nossa, eu tenho que prosperar, eu tenho que dar certo. Não é na nossa força. Não foi na força de Neemias que ele estava confiando porque era copeiro de um rei. Ele confiou na palavra do Senhor, na justiça e na fidelidade que havia por trás da palavra do Senhor. E ele disse: Senhor, então me faça alcançar bondade diante do rei, para eu ir. E aí, essa é a maneira que o povo se encontra aqui, nesse culto. Esse povo se encontra reconhecendo pecadores, se reconhecendo como pecadores. Reconhecendo que eles pecaram diante de Deus. Reconhecendo que o Senhor teve uma poderosa mão sobre a vida deles e que o Senhor estava tratando com justiça também, inclusive, no que eles estavam passando. E no versículo, eu vou voltar um pouco no versículo 2, que fala que eles, os que eram da ascendência israelitas, tinham se separado de todos os estrangeiros. Isso é um ponto importante para a gente observar,
Porque lá em Deuteronômio vai dizer, Deus vai falar para eles não se casarem com os estrangeiros, não darem as suas filhas aos estrangeiros. E isso já foi uma das atitudes que o povo percebeu. Nós desobedecemos. Nós erramos aqui. E aí eles se separaram. Aqui já foi uma primeira atitude deles. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. E eles oraram, no final do 2 diz, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Eles reconheceram as maldades, os pecados individuais e também fizeram uma oração coletiva. Eles reconheceram os pecados dos seus antepassados. Eles se colocaram neste lugar também de arrependimento, de orar pelos antepassados, pela misericórdia do Senhor. E aí vai falar sobre o tempo que eles estavam lá. No versículo 3 fala assim, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E depois, mais 3 horas, passaram as outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o seu Deus. Uau! 6 horas de um culto ao Senhor. 3 horas ouvindo a palavra. 3 horas meditando sobre uma palavra, sobre a bondade do Senhor. E 3 horas eles ficaram meditando, adorando ao Senhor, reconhecendo a desobediência, confessando os seus pecados. Isso mostra para a gente também a importância da gente ser corpo. A pastora falou isso na fidelidade aqui. Não tem como a gente ser indiferente ao outro. Quando a gente deixa o Senhor trabalhar em nós, quando a gente conhece da palavra do Senhor, quando a gente nos reconhecemos como pecadores, nós também deixamos o Senhor trabalhar nessas áreas da nossa vida. Áreas familiares, áreas do relacionamento social. Porque, às vezes, a nossa indiferença com o outro é uma soberba escondida. Às vezes, a nossa indiferença com o outro é um orgulho escondido. Porque eu estou tão preocupado com a minha dor, porque eu estou tão preocupado com o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que receber de Deus, com o que eu tenho que alcançar, com o que eu posso alcançar, com o que eu sou, que eu deixo de me preocupar com a igreja, que eu deixo de me preocupar com a minha família, que eu deixo de me preocupar com a salvação dos meus familiares, com a salvação de quem está ao meu lado. E a salvação, sim, é individual, mas a gente deixa de se colocar nesse lugar de intercessor, de falar do amor de Deus e de clamar. Nós estamos nessa campanha de clamor. E no primeiro dia, a pastora, na oração dela, foi uma oração voltada para isso, para que a gente não olhasse para o nosso individual, mas para clamar pela nossa nação. E aqui eu tenho aprendido e eu trago para mim mesmo, Senhor, como eu preciso mudar a pauta das minhas orações. O sistema político e toda a configuração dos dias que nós estamos vivendo, um amor frio, a avareza no nosso meio. E será que a gente está orando por isso? E esse prazer de orar, as crianças estavam aqui orando hoje. E isso tem a ver da gente comparar e entender, meu Deus, olha como esse povo estava, olha que dia marcante foi esse. Foi um dia em que a nação se arrependeu, porque a nação conheceu o Deus que eles serviam, o Deus que tinha mão poderosa sobre eles. E hoje aqui, quando as crianças estavam orando, olha a simplicidade. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, eu vou para a salinha agora, o Senhor também abençoa o meu dia. É assim as nossas orações? Sabe? É assim que a gente tem praticado as nossas orações com o Senhor? Né? Eu creio que nós precisamos aprender
com esse tempo do imediatismo, com o celular, com toda a tecnologia avançada, que a gente quer tudo para ontem, quer tudo para agora, nós precisamos aprender a gastar mais tempo lendo a palavra do Senhor, gastar mais tempo orando. Como diz aqui a palavra, por 3 horas esse povo estava escutando a lei do Senhor e mais 3 horas eles passaram confessando os seus pecados, adorando ao Senhor. E hoje, se a gente falar isso, é capaz de muitos falarem assim, meu Deus, o povo está exagerando. Os pastores estão exagerando. Né? Vamos pegar um congresso, Bíblia com café e botar aqui 6 horas contínuas de louvor e adoração. A gente precisa disso. A gente precisa voltar a essa prática de saber que nada, realmente nada mais importa. Porque nós somos pecadores. Porque nós estamos em delitos. Porque nós estamos em sujeiras. E o Senhor quer nos lavar. Eu quero fazer parte de uma nação que se arrepende. Aqui nos versículos à frente, nós vamos continuar. No versículo 17, porque do 12 ao 16, eles ainda estarão trazendo, né, sobre como o Senhor foi com eles no tempo de Moisés. E vou ler a partir do 16, porque fala deles reconhecendo também. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. E aqui é muito lindo. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Aqui o povo quis fazer líderes para si, quando eles criaram lá, saíram do Egito, e aí, vamos criar um bezerro aqui de ouro. Foi esse bezerro de ouro que tirou a gente do Egito. E às vezes a gente também se gaba, a gente às vezes fala assim, foi a minha eloquência isso aqui. Eu alcancei esse lugar aqui, porque eu sou muito esperto, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito boa. Tem coisas nas nossas vidas que a gente quer o mérito para nós. Tem coisas que acontecem na nossa vida e a gente quer criar um ídolo. A gente quer nomear um Deus. Não, eu conquistei isso aqui porque é tal coisa. A gente não atribui a Deus. Deus soberano. A gente não reconhece que foi Ele, que foi por misericórdia dEle. Não porque somos bonzinhos, merecedores, mas porque o Senhor nos quer onde Ele tem algo a fazer nas nossas vidas. Sabe, você está ocupando um lugar como Neemias. Neemias, ele ocupou um lugar estratégico. Neemias, ele estava num lugar estratégico. Mas se Neemias não tivesse se dedicado a conhecer a palavra do Senhor, não tivesse se dedicado em oração, não tivesse se importado com o povo, ele não se deixaria ser usado. Ele teve uma posição de humildade. Ele reconheceu que ele poderia ser um instrumento na mão do Senhor. Não para se engrandecer diante disso, mas porque ele viu que o Senhor Todo-Poderoso era capaz de usar, de fazer pela vida dele. O conhecimento das Escrituras nos confronta, nos transforma. Essa mudança aqui, esse arrependimento genuíno que o povo experimentou foi por conta do conhecimento das Escrituras. Foi por conta do conhecimento da lei do Senhor.
2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Neemias reconheceu isso. Ele se importou, ele se levantou e ele também permaneceu pelo conhecimento das Escrituras. Porque aqui eu não me lembro se foi no capítulo 4, mas teve um momento que Tobias, Sanbalat, estava querendo derrubar ele, né? E aí, não, vai lá para o templo. Vai lá para o templo. Mas Neemias, por conhecer as escrituras, ele sabia que ele não podia ir lá. Então, conhecer as escrituras nos deixa também mais perto de Deus. Nos mostra, nos revela, nos expõe. Quer ser transformado? Quer experimentar um arrependimento genuíno, mudar de etapa, começar a parar de ser indiferente com a dor do outro, a parar de dar importância demais para a sua aflição, para a sua angústia própria. E quando vir num culto, não ficar olhando só para a sua dor, mas olhar para o Deus perdoador e olhar para um Deus que quer fazer muito além das aflições deste mundo. Nossa, como essa verdade tem me confrontado. Porque Jesus falou que no mundo nós passaríamos por aflições, mas nós precisaríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós podemos ser ousados em Deus, nós podemos ir além em Deus. Não é uma dor individual que vai parar o que uma nação pode alcançar diante de Deus. Não é uma dor individual, uma angústia, um não alcançado individual que vai paralisar o movimento, algo que o Senhor quer fazer. Nós podemos ser parte de uma nação que se arrepende por conhecer o Deus perdoador. Sim, a sujeira, os pecados estão espalhados aqui no nosso meio, mas nós podemos fazer parte de uma nação que se arrepende. Nós podemos fazer parte de um povo que se levantou, que entendeu a lei do Senhor, que entendeu que o amor dele é hoje, que entendeu que o reino do Senhor está estabelecido. E que nós podemos nos levantar e clamar ao Senhor todos os dias para Ele agir na nossa nação com mão poderosa, para Ele mudar o rumo. Eu creio. Eu creio. Porque não é por causa da nossa força. Não é por causa do nosso posicionamento por si só. É pelo amor do Senhor. É pela palavra dEle, é pela fidelidade dEle. Porque o desejo do Senhor, a vontade do Senhor é essa. É que o amor dele seja espalhado. E esse povo, no versículo, passar para o versículo 18. Mesmo quando fundiram para si um ídolo, a gente já leu, na forma de bezerro, e disseram, este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. O versículo 20 é muito lindo. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. O Senhor, Ele nos sustenta em tudo, em todas as circunstâncias. João 14, 26 vai dizer que o Espírito Santo, nosso Consolador, Ele nos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Eu trouxe isso à minha memória em várias fases da minha vida. Fases de estar passando por faculdade, fases de estar no desespero também de ser mãe. Falei, Senhor, o Senhor ensina todas as coisas. Senhor, o Senhor ensina todas as coisas. Sabe, confie nisso.
O Senhor ensina todas as coisas. O Espírito Santo ensina. Isso é muito lindo. Ele ensina todas as coisas. Ele nos sustenta em tudo. Deus é poderoso. Deus é poderoso e as suas misericórdias se renovam para sempre. Lamentações 3, 22 e 23 vai dizer, eu vou ler Lamentações, porque evidencia muito também que foram as misericórdias do Senhor que esse povo pôde experimentar. E aqui na atitude de arrependimento deles, eles estavam entendendo que as misericórdias do Senhor era a causa deles não estarem sendo consumados. Aleluia. Vou avançar, porque pela hora eu vou avançar. O versículo 19 de Neemias fala da coluna de fogo. Versículo 20. Vamos lá para o versículo 26. Do capítulo 9 de Neemias mesmo. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que tinham advertido que se voltassem para ti. E fizeram-te ofensas detestáveis. Por isso, tu o entregastes nas mãos dos teus inimigos que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti dos céus. Tu ouvistes, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltaram a ter paz. E de novo faziam o que tu reprovas. Então tu os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu ouvias e na tua compaixão os livravas. Vez após vez, tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia deram-te as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. Isso só lá, né? Isso só lá, hoje isso não acontece. Hoje nós somos santos, irrepreensíveis. Nós somos pecadores, mas nós temos um Deus perdoador. Nós temos o Deus perdoador, o Deus que aqui no final do versículo 17, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso, não nos abandonaste. Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele quer que nós nascemos nele, que nós nos firmemos nele. Durante muitos anos foste paciente com eles por teu espírito, por meio dos profetas, e o advertistes. Então nós vemos isso, nós vemos que o Senhor em todo o tempo usa a lei para confrontar, levanta profetas também, mas mostrando a sua própria palavra, a sua própria justiça e fidelidade já na palavra dele, na lei dele. E nós precisamos permanecer neste amor. Sabe, conhecendo a lei do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, nós precisamos nos examinar.
e falar: Senhor, em que eu estou sendo desobediente? Senhor, em que eu estou sendo ainda desobediente, que eu não estou deixando o fruto, a virtude transparecer em mim? Porque o Espírito Santo em nós, ele nos faz alcançar, ele nos faz fazer coisas, abraçar pessoas que nós não nos imaginaríamos abraçando. Pelo conhecimento da lei do Senhor. E aí, ao final do capítulo 9, eles vão fazer um acordo. O versículo 38 fala: em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aí o capítulo 10 vai também trazer mais sobre isso. Provavelmente nós veremos na próxima palavra. Mas eu quero trazer esse destaque aqui de como foi esse culto de arrependimento. Esse culto de 6 horas, de 6 horas de jejum. 3 horas na palavra, 3 horas se confessando, orando e adorando ao Senhor. Que nós possamos meditar mais em casa também sobre esse capítulo. Porque cada versículo ele nos traz verdades muito maravilhosas. O versículo 32, por exemplo, diz isso: agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível. Olha o reconhecimento. Deus grande, misericordioso. Temos 3 lições principais aqui para fecharmos. Algo para crermos. Crermos na justiça e na fidelidade do Senhor. Neemias 1:8 que nós lemos. Neemias, ele conhecia que Deus havia prometido, Deus havia falado que se o povo se arrependesse, Deus iria ajuntá-los novamente para o lugar que ele estabeleceu para ser adorado. Então, algo que nós precisamos crer: o Senhor, ele é justo e o Senhor, ele é fiel. Algo que nós precisamos buscar: o senso de corpo e a oração coletiva. Vamos abrir em Colossenses 3. Colossenses 3, no versículo 12, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou, lhes perdoa. Assim, de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Nós precisamos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, nos revestir deste amor, sermos uns com os outros. Já pensou se quando a gente levasse um tropeção, a gente virasse para o nosso pé e falasse: vou arrancar você daqui. Você me fez tropeçar? Sai daqui, pé. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo e nós precisamos suportar uns aos outros em amor. E nós precisamos reconhecer que, às vezes, o erro do outro também é um erro meu. Que somente Deus é o bom. Que é nele que nós devemos nos espelhar. E que é nele que nós devemos nos esforçar e suportar uns aos outros, esforçar, ajudar uns aos outros a prosseguir essa carreira. Clamemos uns pelos outros. Passemos a clamar mais pela nossa nação.
Passemos a orar mais e a nos comportarmos mais como corpo. Nós precisamos, de fato, levantarmos mais para causas coletivas e deixarmos as nossas lamentações das nossas aflições individuais. Porque às vezes a gente está gastando tempo demais na nossa dor e nada, nem um tempo, clamando pelo coletivo, clamando pelo corpo de Deus, pelo corpo, pela igreja. E aí a última lição, algo para praticarmos, que são as disciplinas espirituais. Mais leitura da palavra. Mateus 22 vai dizer que errais por não conheceis as Escrituras. Tanto pela superficialidade que a gente, com as interpretações superficiais que às vezes a gente dá à Bíblia, quanto pela falta de leitura, que a gente precisa mesmo colocar isso no nosso dia, conhecer mais das Escrituras. Conhecer mais da palavra do Senhor. E como diz aqui em Neemias 9, versículo 3, eles passaram 3 horas nesse culto, porque eles já tinham tido um outro culto, lendo a palavra do Senhor. Jejum e oração, para que nós possamos estar debaixo da dependência do Senhor. Praticarmos mais. O jejum e a oração é uma disciplina espiritual, é uma disciplina de todos os dias que nós precisamos conservar e que nós precisamos melhorar. E por último, a confissão. A confissão dos nossos pecados individuais, a confissão de pecados coletivos, a confissão de como a nossa nação está, de como nós estamos, nós nos encontramos diante do Senhor. Senhor, estamos desobedecendo. Senhor, não estamos reconhecendo o Senhor como o Senhor da nossa nação. 1 João 1,9. Podem abrir. 1 João 1,9. Diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem uma música que diz assim: lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Pelo sangue derramado de Jesus, é que nós temos uma vitória, é que nós temos nova vida. Pelo sangue derramado de Jesus. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará. Deus perdoador. Nós podemos fazer parte de uma nação que se arrepende, porque reconhece que existe um Deus perdoador. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus.